Boa tarde, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, programa que é uma produção da Urban Systems. E o nosso convidado de hoje, que já está aqui ao meu lado, é o doutor em arquitetura e urbanismo, Carlos Andrés Hernández Arriagada. Carlos, como vai? Tudo bem? Olá, muito bem, muito obrigado. Boa tarde, Sandra. Boa tarde, muito obrigado pela sua presença no Urban View de hoje. E o nosso olhar da semana, que é o tema sobre o qual a gente vai conversar com Carlos Andrés, é estratégias pontuais. O que são e como impactam os cenários e as estratégias urbanas. A gente vai conversar aqui com ele, entre outros assuntos, sobre o que caracteriza o trabalho realizado pelo Laboratório de Estratégias Pontuais, estratégias projetuais. Como esse método de trabalho servirá de apoio para a pesquisa que está sendo realizada sobre projetos urbanos na América Latina. E como é feita a produção dos cenários urbanos a partir do desenvolvimento de estratégias projetuais. É um assunto aí que a gente desconhece, mas a gente vai ficar ao final do programa sabendo de tudo. E aqui ao meu lado, como sempre, está Sandra Lanza. Tudo bem, Sandra? Tudo bem, Gilberto? E com você? Tudo ótimo. Muito bem, e bem-vindo a você que está com a gente em mais uma edição do Urban View. Quero convidar você também a participar com a gente. Mande seus comentários, suas perguntas ao vivo aqui para o Urban View. O e-mail para você participar, urbanview@urbansystemscom.com.br. Não é isso, Gilberto? Exatamente. Você manda um e-mail aqui, a Sandra já vê online aqui e aí já passa a pergunta para o nosso convidado. Participe. Com certeza. E temos também a nossa enquete, é isso? Com certeza. A enquete da semana. Toda semana a gente tem uma enquete com tema, a enquete é relacionada ao tema do programa que a gente está abordando no nosso olhar da semana. Muito e bem. A enquete que está aqui, eu vou mostrar para a Sandra para ela dar uma olhada, é... Muito bem, para você votar na enquete, então você vai lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A pergunta de hoje, como o Gilberto disse, é: você acredita que existe boa interação entre a pesquisa acadêmica e sua aplicação prática? São três opções para você votar. A primeira opção, sim, a produção acadêmica é o motor das soluções para o desenvolvimento. Segunda opção, em termos, pois só uma parte da produção acadêmica encontra aplicação prática. E a terceira opção, não, a academia ainda é muito fechada e pouco interage com o poder público e a iniciativa privada. Você participa e lá no finalzinho do programa a gente traz o resultado e o nosso convidado comenta um pouquinho esse resultado com a gente. Então participe que eu estou te aguardando. Maravilha. Sandra, tem também uma notícia importante, aí, uma novidade aí da Urban Systems que a gente queria compartilhar com vocês com muito orgulho. Mais uma vez foi feita uma cooperação entre a Editora Abril, que edita a revista Exame, e a Urban Systems. E isso resultou na matéria que a Sandra vai apresentar para vocês. É verdade, nós temos até imagens aí da revista Exame e a Urban Systems na capa da revista Exame. Vou pedir para o pessoal da Switcher colocar, olha aí. Bom, para a elaboração desse ranking foi utilizada a metodologia do Índice de Qualidade Mercadológica, ou IQM, né? Metodologia própria da Urban Systems. Para você conhecer um pouquinho, o IQM é uma análise da Urban Systems criada para estudos de expansão de mercados, aplicável em todos os setores de negócios. Seu resultado é uma hierarquização de regiões com unidades geográficas definidas pelo cliente de bairro ou mesorregiões. Na reportagem foram utilizados os municípios, estabelecendo os melhores em cada um dos rankings gerados. O IQM já foi aplicado com sucesso em casos de expansão de negócios imobiliários, definição de pontos de bases comerciais, definição de centros logísticos, priorização de mercados e também nos setores de educação, saúde e turismo. Então eu convido você a ler a revista no Exame, não é isso? É isso aí, essa edição, para quem está nos assistindo hoje, é a edição que acaba de chegar às bancas, ela vai ficar por 2 semanas, a revista Exame é uma revista quinzenal, e ali, além da matéria em si ser bastante interessante, você pode ter uma ideia de de que tipo de informação que o trabalho da Urban Systems produz. Aliás, a Urban Systems, que tem a sua unidade de negócio chamada Urban Labs, que foi inclusive objeto de uma entrevista aqui no programa. A gente apresentou, se você entrar no site do Urban Systems, vai procurar os programas do Urban View lá no site, você vai ver que tem um programa sobre o Urban Lab, que é uma unidade que visa desenvolver pesquisa, análise e processos de integração de novas informações. Ele é o radar que está captando novo, né? E também tem como objetivo construir alianças com o mundo acadêmico, na busca de conteúdos teóricos significativos para aplicação prática nos trabalhos da Urban Systems sobre a ótica do desenvolvimento urbano sustentável, que é a grande linha mestra de trabalho da Urban Systems.
Então, nessa edição do Urban Vivo, a gente está recebendo um desses representantes do setor acadêmico, que é o professor de projeto e responsável pelo Laboratório de Estratégias Projetuais da Universidade Mackenzie, que aqui ao meu lado está. Nós vamos conversar com ele sobre o trabalho que vem sendo realizado em territórios urbanos degradados, cujo desenvolvimento em seus cenários busca o equilíbrio funcional entre estratégias econômicas, governamentais e de sustentabilidade. Vamos iniciar então a nossa entrevista com o arquiteto e urbanista Carlos Andrés Hernandes, perguntando para ele exatamente o que caracteriza o trabalho realizado pelo Laboratório de Estratégias Projetuais. Ok, bom, começando este belo debate, eu acredito que seja importante, eu vou fazer uma relação inversa e tentar também induzir os colegas nos votos. A academia tem uma questão muito importante, principalmente o laboratório, que é integrar a questão do conhecimento como pré-existências e entender o que é a estratégia no sentido de antever um problema. E a partir desse antever, podermos discutir de fato o que os espaços urbanos, o que a cidade, o que os territórios têm para serem implementados. E a primeira indução seria essa, vai entender? Isso é um olhar. E como olhar, esse laboratório que ele se coloca há um ano, dentro de uma análise, ele procura, antes de mais nada, perceber que esse antever é ouvir a cidade. Né? E ouvir a cidade, muitas vezes eu coloco para os alunos que a principal questão inicial de trabalho é como se escuta a cidade, para eu poder humanizá-la, como poder me aproximar dela. E às vezes eu coloco da seguinte maneira: quando você visita um campo, quando você visita uma zona vegetativa, você ouve o vento no final do dia e as folhas fazem um barulho, isso é um farfalhar. Né? E esse farfalhar poético é trazido como questionamento inicial para o aluno e dito: qual é o farfalhar então da cidade? Para identificar isso, podemos dizer assim: quais farfalhares queremos para a cidade com as suas pré-existências, independente de quais elas sejam no sentido econômico ou social, mas elas são inerentes ao processo. E ao ser inerente, o laboratório se coloca como uma possibilidade de um olhar no qual ele resgata as pré-existências de um território, qual ele seja, qual complexo não, porque os territórios são extremamente complexos, e muito mais como um apoio à reinvenção da cidade. Digo assim abertamente em relação a alguns autores, nossa maior invenção é a cidade. E se é a maior reinvenção, não precisamos estar repensando, precisamos nós repensarmos frente a ela. E quando nos colocamos desta maneira, a estratégia, que é uma ação projetual, é um ato projetual que ele está ligado ao planejar. E se isso está claro, ele gera diretrizes para o projeto. Ele não é o projeto. Ele é uma composição de análises, é uma composição de possíveis soluções sistêmicas que, combinadas com suas pré-existências, criam um projeto. Quer dizer, resumindo, é um ato de você olhar a cidade, perceber quais são esse farfalhar, né? Perceber quais são as condições pré-existentes, ter consciência de que essa cidade é fruto da ação desses seres humanos que somos nossos, né? Somos nós, e também de planejar esse futuro, né? Levando em conta esse passado. Levando em conta, né? Mesmo que seja de memória, que muitas vezes os arquitetos dizem é necessário ter um olhar para o território, mas muitas vezes é mais importante que a memória do território seja reintegrada nesse processo. Porque a partir dessa reintegração nós podemos entender de fato como atuar de maneira pontual, de maneira tática, de maneira singela, muitas vezes, não grandes projetos, mas pequenos projetos. A diferença muitas vezes da reinvenção desta cidade a partir das estratégias se dá de como entender esses pequenos espaços. Né? Como é que você tem visto essa reinvenção? Você está falando que aspectos culturais são importantes nessa reinvenção. Sim. E você é chileno e você, inclusive, leciona como professor convidado de uma universidade do Chile. Sim. Como é que você enxerga essas peculiaridades entre os dois países? São questões temporais. Primeiro, um posicionamento que, ao meu entender, social e econômico, ele interage de maneira bem diferente da nossa. A questão cultural e de desenvolvimento cultural para uma sociedade, ao meu entender, e eu brinco também em relação a isso, porque o Brasil poderíamos dividir em duas maneiras. Primeiro, um momento que até no colégio, na formação básica, o indivíduo teve educação moral e cívica e no outro momento não teve mais. Em contrapartida, nós temos uma outra sociedade que ela é completamente conflitante, dividida por paradigmas políticos, né? Sociais de esquerda e direita, mas que torna e faz com que isso dê uma funcionalidade à sociedade. Então são momentos diferentes. É claro, em contraposto, a grande questão seria, bom, dentro desse panorama, num cenário global, num cenário no qual este pode vir a ser um transformador a partir, de novo, desta economia potencializada por mercados internacionais, mercados locais, como o indivíduo reinventa e está preparado para interagir? Quais são essas interfaces que promovem o indivíduo frente ao território? Né? Carlos,
O Laboratório de Estratégias Pontuais é uma iniciativa da Universidade Mackenzie. Sim, isso é interessante. Posso responder? Pode. Isso é interessante, eu vou lhe corrigir. Projetuais. Mesmo que sejam pontuais. Mesmo que sejam ações pontuais e nos induzam ações pontuais, ele é projetuais. Então, Laboratório de Estratégias Projetuais. É uma iniciativa da Universidade Mackenzie e queria saber também se é uma iniciativa sua ou já existia. Conta um pouco da história desse laboratório. Ele surge assim, ele surge com uma premissa em que os professores que estavam na casa, os novos, né, e eu sou um dos professores novos, apesar de já ter doutorado, mas sou novo, nos deram a oportunidade de ofertar uma série de laboratórios que entrariam em análise para poderem trabalhar de maneira concomitante em diversos aspectos com os alunos. Por exemplo, apoiando trabalhos finais, possibilidades de integração com outras universidades, a internacionalização é importantíssima nesse discurso, porque temos outros arquitetos também pensando esses métodos, porque isso tem um método. E, além disso, este laboratório, ele se soma porque ele é resultado, de fato, depois de um ano, daquilo que eu discuto como método no doutorado, que eu discuti como método no doutorado. E eu oferto isso para a instituição e digo mais, em determinado momento, isso em outubro do ano passado, que eu desenvolveria um piloto em Santiago a convite dos professores, né, e levamos os alunos para aplicar o método. Ao voltar, já tínhamos, de fato, o produto em si, em um território em Santiago chamado San Juan de la Aguada, que eram 29 quilômetros de uma zona ribeirinha, com 9 comunas / bairro. E a partir daí podemos demonstrar que o laboratório funcionaria e integraria questões culturais e sociais de outros países, poderia, questões culturais, sociais e econômicas de pré-existências nossas, locais, de governabilidade, e aí você citou muito bem, nós temos as questões econômicas, governamentais que se apoiam, elas promovem a sustentabilidade, e o conjunto dessas ações, destas três, é que levam ao quarto elemento de urbanidade, que é a intervenção, né? Então este laboratório nasce com este olhar, num processo no qual a instituição me dá apoio para desenvolver isso, e ele tem um olhar muito peculiar, porque os laboratórios, por exemplo, a qual este laboratório olha como vertente, os laboratórios de Harvard. Os laboratórios de territórios urbanos de Harvard, eles têm esse olhar do investigativo que promovem ações sistêmicas. E eu percebo isso e digo, bom, as minhas ações estratégicas frente ao território, que pode gerar conhecimento de diversos setores, pode ser uma implementação deste olhar. Com um método que eu já aplico, resultante do doutorado, isso gera o laboratório. Tá, mas por exemplo, nessa questão do Chile, nessa cidade do Chile que você citou, dessas comunas, dessas comunidades, desses bairros ribeirinhos, você, junto com os alunos que fazem parte desse laboratório, foram lá, estudaram todas essas questões e isso se transforma praticamente no quê? Num estudo que é ofertado ao quê? Ao governo? Sim, vamos lá. Ou já é direcionado à iniciativa privada para fazer uma intervenção? Quer dizer, o resultado desse trabalho, ele se transforma no quê e é dado a quem? Ok. No caso do Chile, o convite da Universidade del Desarrollo, a UDD, foi em função de termos 2 professores que estavam trabalhando nessas comunas e essas comunas utilizaram estas reflexões projetuais para os debates. Como você fala, as comunas são os próprios moradores? Não só os moradores, mas a própria iniciativa privada e a iniciativa pública local. Tá. Então isso já estava em debate quando nós fomos convidados para uma interface de uma análise no qual colocava como essas estratégias formariam cenários. Isso foi entregue. Quer dizer, então já existia um debate e vocês chegaram lá, digamos, para, de uma certa maneira, contribuir. Organizar e contribuir com esse debate com uma forma sistemática de agir, uma forma mais científica de ver. Mais científica de ver. E produzir com isso cenários futuros. Cenários futuros. Como é que acontecerá com essas nossas comunidades se fizermos assim, se fizermos desse jeito, se Exatamente, fizermos daquele jeito? Exatamente. Então isso é um mapeamento, porque quanto mais você tiver uma composição de estratégia, como matriz matemática, gera X, N elementos que podem ser aí compostos e gerar desenho. O último instrumento do processo é o desenho. O planejamento e as ações são em primeiro lugar. Respondendo também ao que você me diz, e conversando anteriormente com a Sandra, agora nos bastidores, eu colocava para ela que nós estamos para desenvolver em breve, em Ilhabela, convite inclusive de um entrevistado de vocês, o Lincoln Paiva. O Lincoln Paiva, que ele participou do laboratório, ele participou do workshop anterior em Paraisópolis, porque desta vez nós fizemos em Paraisópolis com ele em função de trabalharmos pré-existências econômicas locais, sem aplicarmos terra arrasada.
Recuperamos algumas questões levantadas pelo governo, e isso comparando com a América Latina, no que nos anos 60 o Plano Prev no Peru fez com a composição de tecidos urbanos, em que o próprio indivíduo é o promotor de transformações. Então nós aplicamos isso com as estratégias e conseguimos mostrar, e aí para a sociedade local, inclusive para a ONG do Lincoln, que isso era possível, né? E a partir daí surgiu o convite para fazermos um workshop em Ilhabela, que serviria também de apoio para o plano diretor que está sendo discutido. Então, quer dizer, nós conseguimos alguma interação de fato, não apenas com a questão mercadológica, não a questão apenas social, mas principalmente com a questão governamental. Senão eles perdem força. Senão isso ficaria apenas um ensaio acadêmico gratuito, e a isso eu não me coloco. Eu acredito que esse conhecimento da academia deva ser externado e deva servir de apoio para transformações futuras. Quer dizer, o trabalho do laboratório de estratégias projetuais, ele, se eu estou entendendo o que você está me dizendo, ele beneficia os alunos da universidade, da faculdade, a partir do momento que você coloca arquitetos e urbanistas em contato com a comunidade, onde eles teoricamente farão intervenções, junto com a iniciativa privada, junto com o governo, eles também passam a ter uma visão mais completa da sua função de arquiteto e urbanista? Eu diria e corrigiria seu olhar e diria o seguinte: eles têm, de fato, um preparo um pouco mais real antes de afrontar o mercado depois de serem formados. Então, é uma aproximação de eu levá-los e colocá-los. Isso estou dizendo a alunos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º semestres que interagem com essas realidades reais de cidade, de mundo, de sociedade, para de fato aí eles sentiram o que nós, como arquitetos, temos como contribuir, né? Agora, esse método de trabalho, eu vi aqui no teu material de divulgação que ele servirá de apoio para uma pesquisa que está sendo realizada sobre projetos urbanos na América Latina, né? Então, como é que esse método de trabalho vai se inserir dentro dessa pesquisa? Como que ele vai colaborar com essa pesquisa? E também, a que fim se destina essa pesquisa? Que resultados se pretende obter com essa pesquisa? Certo. Essa pesquisa é uma pesquisa que se deu início há 6 meses. Ela faz parte da coordenadora da pós-graduação, Eunice Abascal. Eu fui convidada, não apenas sou professor, mas sou pesquisador pela casa. E ao receber esse convite, existia já um núcleo de trabalho que ela desenvolve sobre olhares metodológicos da América Latina, e o convite se deve a como esta metodologia, somada a uma metodologia de pré-existências, de leituras de autores, de uma questão um pouco mais acadêmica, poderia implementar de fato uma espacialização, isso, e externar de fato como na América Latina estas cidades interagem com as nossas realidades, que foi a pergunta da Sandra inicialmente. Então, primeiro começa com este olhar, dizer como isto gera uma outra possibilidade de método para analisarmos as cidades latino-americanas e podermos encontrar pertinências de formação cultural, social, econômica, e a partir daí interagirmos com essas pré-existências com as nossas. Isso não significa um debate da historicidade da formação da cidade. Isso significa um debate de como essas pertinências futuras, por termos similaridades, tirando a língua, mas dentro de uma série de conceitos globais, estas similaridades podem concomitantemente atuar numa macroescala, numa microescala, mas que fazem parte do que é de fato ser latino, né, na América Latina. Tá, e mais uma vez, essa pesquisa ela acaba contribuindo para que você, digamos, identifique o que existe de similaridade entre esses olhares que você cita? Eu responderei das duas maneiras. Sim, pela possibilidade de integração, e não, porque nós precisamos ver de fato isso e como isto se torna igual a seus pares. O que eu quero dizer, para legitimar isso, aí entra a questão do laboratório somado, que ele aplica workshops nos locais com essa implementação metodológica, com essas pré-existências, e aí sim podemos, em loco, poder comprovar isto e aplicarmos o método. E aí temos a ação, lógico, quando contratamos uma faculdade pela internacionalização, nós sempre colocamos, olha, a ação pública e privada, gostaríamos de ter os representantes debatendo, a comunidade local debatendo, porque senão a grande preocupação é que isso se torne apenas um discurso, né? Como é que funciona, desculpa, Gilberto, como é que funciona a interação com os alunos? Eles obrigatoriamente participam do projeto, ou seja, uma disciplina do curso, essa participação, e isso ou não? Os alunos sentem é optativo, e eles sentem essa necessidade de conhecimento, da participação no projeto. Eu vou citar algo que às vezes os alunos dizem que assim, isso é um processo de angariar almas, né? Eles dizem exatamente isso. Por quê? Quando eles chegam no 7º semestre, eu sou professor de projeto 7, a disciplina nossa é uma disciplina que começa com questões urbanas e chega ao projeto arquitetônico.
Ali eles têm um contato de fato com o método que eu utilizo neles de ensino. Muitos desses alunos, eles frequentam uma disciplina optativa em estratégias de área portuária, que sou eu que dou essa disciplina. E eles acabam tendo um pouco mais de conhecimento e os melhores alunos, os que têm um bom desempenho, nós acabamos convidando eles para participar no laboratório. No laboratório. Então, lógico, muitos acabam fascinados, porque é uma maneira de você chegar na apropriação de um território, prever os erros desse território, prever suas pertinências e a partir dessas pertinências ele poder projetar. Em outras palavras, o aluno chega seguro para poder desenhar sem no final do processo ser criticado pelos seus erros, mas sim pelos seus acertos. A pesquisa faz parte desse projeto? Sim, faz, porque esses mesmos alunos, eles acabam indo em busca de iniciação científica, querer aplicar isso fora da academia, querer discutir isso em outros semestres, querer discutir em fóruns. Então isso acaba sendo levado a uma gama bem mais ampla, né? E você citou o exemplo aí de Paraisópolis aqui, né, em São Paulo. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa experiência em Paraisópolis, que resultados que produziram, quais foram as principais conclusões. Nós começamos com uma questão muito simples em Paraisópolis, que era entender como os indivíduos do local poderiam ser geradores da sua própria economia, que fosse uma economia formal. A partir dessa própria economia, seria visto como ele valorizar seu território, angariado por uma série de componentes legais ou estratégias que permitissem implementos, instrumentos legais, porque nós passamos para essa discussão dos instrumentos de governo que possam legitimar o território. E a partir daí, como ele e com quais ações ele poderia transformar seu próprio território. Sem que, obrigatoriamente, eu tenha que passar, e isso eu brinco com os alunos e digo, sem que ele tenha que passar o trator soviético, limpar a área e colocar um grande bloco monolítico. Por quê? O indivíduo que, independente qual seja a classe social, eu acredito e vejo que ele tem a condição de alavancar novas possibilidades de transformações socioeconômicas. E, inclusive, desenvolvimento humano. Eu acho que essa é a principal questão. E não é justo para esse indivíduo retirá-lo dessa pré-existência de vida dele e escolher um andar para ele, por melhor que seja o projeto diga. Ele vai para o terceiro andar, bloco 5, prédio 2, e ele passa a ser um número, não passa a ser mais um indivíduo de um território. Isto era a nossa premissa. E como premissa, tivemos desde a discussão de algumas pessoas da área, e isso foi um pouco mais ampla, porque tivemos o autor Wagner Alencar, que teve o livro Cidades do Paraíso, convidamos para debater, porque ele tinha a apropriação do olhar do local. O próprio Lincoln Paiva, porque a ONG dele já trabalha no local com essa questão, vamos trabalhar com ações pontuais. E aí coube aos alunos e a nós identificarmos junto com alguns moradores, a convite, com ações locais também a convite, eles podem perceber quais são os indivíduos e como eles podem transformar seu próprio território. Aliás, a revista Veja São Paulo publicou recentemente, não sei se nessa semana ou na semana passada, uma reportagem sobre Paraisópolis mostrando que Paraisópolis já está tendo a construção, a verticalização, a construção de prédios que, segundo me lembro da reportagem, foge um pouco, não é como foi uma construtora lá, pegou o terreno e construiu, a iniciativa da própria, dos moradores da comunidade que estão, digamos, melhor de vida, vamos chamar assim. Sim. Isso é um exemplo disso que você está falando. Isso é um exemplo. A sociedade ela é orgânica, ela está trabalhando, ele está mudando a paisagem urbana, está intervindo na paisagem urbana muitas vezes sem um conhecimento do poder público, né? Muitas vezes sim o conhecimento do poder público e cabe dizer que muitas vezes muito melhor que o poder público. Principalmente no momento político e social que vivemos. Então, quando a sociedade se coloca dessa maneira, é um olhar que, com ou sem o conhecimento, ela quer reinventar seu espaço. Ela quer se transformar. Agora é complexo, porque existe uma fúria legislatória, vamos chamar assim, e o governo tende, né, principalmente no Brasil, a legislar em excesso e a querer regular em excesso, o que dá abertura para você acabar tentando burlar a lei. Mas também a falta de planejamento, a falta de legislação também faz com que uma cidade cresça desordenadamente. Como é que, na tua visão, como é que faz para você conseguir equilibrar minimamente isso? Nós estamos em São Paulo num bom caminho em relação a isso ou não? O que precisa ser melhorado? Eu colocaria da seguinte maneira, Gilberto. Te responderia com uma questão. Sei que isso pode ser antiético, mas seria uma questão, e uma questão um pouco indutória. Quantos estrategistas temos no governo? Qualquer ação comparada, por exemplo, a um governo americano, por menor que seja, ao envolvimento da pessoa estrategista, na sociedade, o envolvimento da pessoa estrategista. Você abre a CNN, há o comentarista em estratégias locais. Você abre o Super Bowl final, há alguém analisando sistemas estratégicos
Isso é cultural. Nós não temos isso. E muitas vezes os nossos atos projetuais passam pela ausência dessa reflexão. É uma reflexão simples. Não estou dizendo vamos copiar os americanos. Não digo isso. Eu digo vamos tentar tirar o que outras sociedades já corrigiram e que nós podemos ainda fazer melhor. Agora, como é que na tua visão, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito díspare, muito dicotômica, digamos assim, muito paradoxal, porque São Paulo é uma cidade que, quando você é aniversário de São Paulo, você entrevista as pessoas falam, eu amo São Paulo, eu adoro São Paulo, ou então um imigrante que fala que São Paulo é a sua cidade de adoção. Agora, uma recente pesquisa da TripAdvisor colocou São Paulo em primeiro lugar como o melhor destino turístico do Brasil. Eu só não caí sentado porque eu já estava no carro dirigindo, é uma verdade. Foi publicada faz questão de 2 semanas. A TripAdvisor, que é um site que fez uma pesquisa com estrangeiros, agora não me lembro se com estrangeiros e brasileiros ou um ou outro, pesquisando qual é o melhor destino turístico no Brasil, e São Paulo foi eleita. Mas, ao mesmo tempo, agora o outro lado do paradoxo, São Paulo é uma cidade maltratada, suja, pichada, tem favela, tem problema de trânsito, de insegurança em todos os sentidos. Como é que é essa questão? Para onde a gente caminha? A gente aqui no Urbanville recebe centenas de pessoas de planejamento urbano, a gente discute incessantemente esse tema do desenvolvimento urbano sustentável. Apontam algumas saídas, mas qual é a tua visão particular para o futuro de São Paulo? Eu sei que é uma pergunta ampla, complexa. Complexa, e que eu vou começar dizendo, eu sou estrangeiro nessa banca, eu acho. Ótimo, né? você. Então eu já começo dizendo que esse olhar estrangeiro vai te favorecer. Pode me favorecer. Pode te favorecer. Mesmo estando muito tempo no Brasil, ele pode me favorecer. Pluralidade. Sem dúvida. O que nos fascina, de fato, é essa diversidade. Outros centros urbanos na América Latina, eles têm uma questão igualitária que parte, inclusive, da questão racial. Você vai numa cidade na Bolívia, você identifica o perfil. Você vai numa cidade no Peru, identifica o perfil do indivíduo. Você vai numa cidade no Chile, você identifica o perfil do chileno. Você vai em qualquer cidade brasileira, podemos todos nós ser brasileiros, podemos todos nós ser estrangeiros, podemos todos nós não sermos de nenhum lugar. Isso cria uma peculiaridade porque os N componentes que esses indivíduos promovem para um território, ele é completamente adverso. Já que há e vou chamá-la de maneira talvez ingênua, mas há uma liberdade conceitual de formação, de credos, de conhecimentos, que compostos como uma matriz matemática geram uma diversidade de ações. Em uma cidade que logo, logo chegará aos 25 milhões de habitantes, né? Que medo. Em um momento no qual 75% da população do globo vive em cidades. Grandes centros urbanos. Grandes centros urbanos, né? Tendo isto como paradigma, não estou fugindo da questão, mas quais as ações de fato, que inclusive hoje estava em votação o plano diretor, por exemplo, o plano diretor dá de norteador para a cidade, além dos corredores, do adensamento, dos eixos verdes, mas qual é o capítulo que nos coloca e nos diz esta cidade, como maneira de organizar eixos, necessita estas ações estratégicas 25 anos, 30 anos, 45 anos, 50 anos. E dou um exemplo. Em 2002, eu tive a possibilidade de receber o Plano de Desenvolvimento de Amsterdã, que estava sendo discutido para 2050. 2050? Não, mas quando que você recebeu? 2002. 2002, 48 anos antes. E lá naquele plano ele já dizia, estrategicamente teremos ações, primeiro, culturais. Segundo, projetuais / sociais. Temos isso? Nós não entramos nessa discussão para organizar o planejamento. Mas é uma questão cultural. Nós não somos estrategistas. Da Sandra nós e não falar somos. Assim, você acha que existe, você citou o exemplo dos Estados Unidos e falou, não, eu queria me referir aos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos a gente percebe, e em muitos países da Europa, uma participação ativa da população. O camarada cuida da sua rua e do seu quarteirão. Sim. Aqui nós se não todo vamos nem mundo reunião cuida de condomínio. Se todo mundo cuida da sua rua, do seu quarteirão, todos os quarteirões serão melhores. Serão melhores. Né? E a cidade será melhor. Sim. Você acha que essa questão cultural, esse desapego que o brasileiro, o paulistano, vamos localizar um pouco, podemos dizer o brasileiro de maneira geral, o paulistano em particular, que nós estamos discutindo aqui, esse desapego é um fator de degradação do plano urbano da cidade? Também. Eu acredito que também seja. Não só coloco
eu não vou dizer, não coloco a culpa, mas o ato de não planejar seria um problema. O ato cultural também seria um problema. De novo, volto a dizer, se eu sou estrangeiro aqui nesta mesa de sangue espanhol, qualquer um de sangue espanhol abre a janela naquela piadinha e diz, hoje o dia está belíssimo para um conflito. Mas por quê? Porque aquela sociedade foi formada por conflitos. Esta sociedade ainda não passou por grandes conflitos. E ao não termos isso, talvez a questão do sentimento para o território, muitas vezes do brasileiro, é diferente do nosso estrangeiro. É por isso que muitas vezes você vai ouvir de fato que o estrangeiro ama São Paulo, e eu tenho que responder por mim, eu também amo, porque se você me perguntar onde é meu porto de chegada, onde é minha casa, é aqui. Muitas vezes não se tem. Nós temos outra vivência que não diz esse respeito ao território. E muitas vezes o brasileiro não tem. Na sua opinião, como docente, como é que a gente, eu não digo resolve, mas a gente minimiza essa questão cultural de não ser tão estratégico? É com educação, é com projetos como esse que você está apresentando para a gente? É uma coisa que vai acontecer com o tempo, vindo de conflitos, como você colocou? Como é que você enxerga isso? Primeiro, não estou dizendo aqui que estou a favor do conflito. Não, nem não quis foi dizer isso. Pelo contrário. Em segundo, te colocar da seguinte maneira, cabe a nós docentes, de fato, tentar trazer este olhar que eu acredito, que isso é muito particular meu, para o ensino. Quando eu oferto o laboratório no ano passado, em outubro, eu entrego um memorando de como ele iria funcionar por 3 anos. E me perguntavam, por que você está escolhendo 3 anos? Porque, ao meu entender, 3 anos é o tempo suficiente de um pesquisador amadurecer conceitos, aplicá-los, mostrar os reais resultados ao longo desses 3 anos e pedir para que um outro olhar de outro colega com outras pertinências assuma isso. Porque senão ele se torna viciado. Passa bastão para o outro, né? É necessário passar. E nós estamos fazendo isso já com alguns alunos, que o laboratório também tem servido para identificar potenciais de alunos, para prepará-los para a academia, para o meio social e dizer, isto é possível, você pode seguir com esse laboratório, você não pode. Então, de fato, isso é um método de ensino. Agora, você acredita que está vendo com iniciativas como esta que você está liderando aí, que é o laboratório projetual, né, de estratégias projetuais? Não vamos pontuais. Não mais com pontual. Não somos pontuais. Você acredita que iniciativas como essa... Antes de falar disso, eu vou fazer uma pequena regressão aqui. O Brasil é um país de renomados arquitetos, né? O Brasil é um país reconhecido, a gente tem desde enfim, vários arquitetos aí que são famosíssimos, etc e tal. Mas também a gente teve muito arquiteto bom, famoso, etc e tal, que a preocupação do cara era o olhar do terreno, o olhar do sol, de onde vem, e aí faz um lindo projeto vindo da sua mente criativa. Você acha que esse tipo, então, agora retomando, você acha que esse tipo de iniciativa como o laboratório de estratégias projetuais e outras que podem estar acontecendo na academia estão ajudando a criar uma nova safra de arquitetos que tem um olhar mais sistêmico, um olhar mais plural, um olhar mais que envolve o todo? Concordo plenamente. Ao meu entender, a grande questão que é colocada da arquitetura brasileira, ela é um paradigma temporal. Ela é um paradigma de um olhar em que ele é o criativo, é o artístico, é o promotor de uma sociedade, de um tempo, e que tem uma força. Isso nos caracteriza, desde o brutalismo paulista, ou queira ou não, o velho Oscar. Então, esses olhares são os que nos apaixonaram e nos levaram à academia e a muitos acadêmicos a promover isto como uma verdade acadêmica. E ao outro contraponto, a outra safra de olhares de arquitetos. E aí eu me incluo nessa safra, não é que eu não olhe os velhos mestres, porque aprendemos com esses velhos mestres. Qual é o passo seguinte? Há uma frasezinha que eu gosto sempre de dizer do livro Palinos o Arquiteto, que é a introdução do professor já falecido Joaquim Guedes, que ele coloca da seguinte maneira: um estudante aprende com seu mestre. Ele aprende, vê o conhecimento, ele aplica, ele aprende no terceiro momento a desenvolver com os seus mestres e chega ao quarto momento, finalmente, que ele mata seus mestres. Então, cabe a esta nova geração trazer este novo paradigma para... O arquiteto em si, ele não é mais o de prancheta, ele não é o de computador, é aquele que interage com a sociedade, é aquele que percebe que a economia e a economia de todas as localidades fazem parte da arquitetura, porque eu não posso desenvolver nenhum olhar projetual sem entender a questão econômica, sem entender como a sociedade funciona, sem entender, inclusive, quais os elementos que são os promotores da questão de sustentabilidade. Entendi. E isso dá um olhar muito mais amplo para o indivíduo.
Falando em olhar amplo, você citou aí, você é de origem chilena, você falou desse intercâmbio, dessa pesquisa que está sendo realizada agora em vários países latino-americanos. Você citou também, eu acho que o laboratório de estratégias territoriais de Harvard, se não me falha a memória. Seria isso, estratégias territoriais? Não é estratégias territoriais. É um laboratório GSD, né, pela nomenclatura americana. Laboratório de correlação espaço do Oriol Borrigas. Já me lembrei do professor. Vizinhança. Exatamente. Só que o que acontece? Esse laboratório tem um outro olhar. Ele trabalha diretamente com macroescalas, né? E essas macroescalas, por exemplo, são Hong Kong, Índia. A pergunta, eu queria citar esses exemplos que eu fui recolhendo aqui ao longo da tua fala para perguntar para você, na verdade, a pergunta é a seguinte. Como é que você vê, nesse mundo hoje cada vez mais globalizado, como é que você vê essa integração entre diferentes universidades, entre diferentes coisas? Ela está mais rica, ela está acontecendo de uma forma mais dinâmica? Sim, a pluralidade se tornou uma coisa assim riquíssima, porque, por exemplo, há outros laboratórios de estratégias. Por exemplo, o de Gênova é fantástico porque ele tem um olhar historicista que nós não temos. Temos um em Zurique, que ele é uma questão experimental voltada mais a questões econômicas. Quer dizer, nós temos uma série de outros laboratórios no mundo com outros olhares, e a grande questão, ao meu entender, é quando você debate com eles, troca mensagens com eles, quais são esses olhares que implementam de fato esses laboratórios para os indivíduos que interagem nele. Isso está muito mais rico, principalmente pela questão global da conectividade, quer dizer, como juntamos esses pontos para produzir conhecimento. E hoje muito mais que nos anos 80 e 90, né? Muito bem. E a gente está entrevistando hoje no Urbanville o arquiteto e urbanista Carlos André Hernandes. E uma questão que eu ia falar com você, já que a nossa entrevista está chegando ao final, é a integração entre essa questão, que inclusive a Sandra vai comentar daqui a pouco vendo o resultado da enquete, essa integração entre academia e iniciativa privada e também academia-governo, ou se tripé academia-governo e iniciativa privada. Nessas experiências que você tem, você é um doutor em arquitetura, você é um estudioso, professor, vocês geram conhecimento, vocês sistematizam conhecimento, vocês colocam um novo olhar sobre uma série de questões urbanas. E como é que se dá a integração com a iniciativa privada e com o governo? E se esse conteúdo que vocês geram é bem recebido por governo e iniciativa privada ou ainda poderia melhorar? Isso ainda poderia melhorar, né? Porque a questão da pesquisa no Brasil, para muitos aspectos, ela é número e para muitas questões de financiamento gera uma série de entraves. Então, as pesquisas no Brasil ainda estão encaminhando se comparado ao crescimento vertiginoso em pesquisa no último ano chinês, por exemplo. Um exemplo que eu posso ilustrar o que você me coloca, um dos casos importantes que serve de paradigma, porque sempre nós colocamos da seguinte maneira: qual é o caso de paradigma que nos serve de contraposição a esses elementos que estão sendo avaliados? Dentro desse plano de trabalho, nós temos a cidade de Calama. Calama é uma cidade mineira que ela tem... mineira? Mineira. Quando eu vi esse nome Calama, eu achei que ela fosse uma cidade chilena. Eu também. Ela é chilena ao norte do Chile, que trabalha com mineração. Certo, mineira no sentido de mineração. De mineração. Tá vendo? No sentido de mineração. Ok, até porque o Chile é um país bastante conhecida pela sua atividade mineradora. E esta cidade, ela teve investimento de um órgão chamado Codelco, que é o administrador das minas de cobre, e recebeu agora um apoio do escritório elementar do Alejandro Aravena para produzir um projeto de reconversão sustentável. Então, Calama está discutindo na atualidade como todos esses agentes, a partir de uma série de questões, e aí sim são questões interessantíssimas, estratégicas, dão funcionalidade para um dos elementos mais difíceis de projetar, que é a escassez, seja pelo frio ou, no caso de Calama, pela água. Né? Lá, além de muito frio, ainda falta água. Né? Além de faltar água. No deserto, né? Sim, no deserto. Quer dizer, este olhar que está sendo colocado, de fato, é uma interação que também nós buscamos aqui. Lógico que nós temos outros entraves, né? E muitas vezes nossos entraves são entraves de interesse, que são políticos, em que não conseguimos avançar porque não beneficia tal setor, não beneficia aquele setor, mas temos um olhar para resgatar isto que está sendo feito fora, já também respondendo à pergunta anterior, né? E que este olhar desta cidade, como ela poderia de fato implementarmos o que nós estamos fazendo aqui. Muito bem.
Sandra Lanza vai contar para vocês agora o resultado da nossa enquete, que vai servir aqui para balizar e ter um comentário do nosso convidado. Então, Verdade. Sandra. Antes disso, Gilberto, o nosso entrevistado, o Carlos, mandou um site aqui para a gente, muito interessante, que ele está inaugurando também como novidade. Então, vamos colocar agora antes da enquete? Pode colocar. Conta pra gente um pouquinho do site, Carlos. O site é resultado ao longo desse um ano dos resultados que o laboratório se colocou, desde método, resultados positivos, resultados negativos e importâncias pertinentes do território. Ele foi antecipado porque ele já estava sendo trabalhado, isso é um trabalho também feito com os alunos, nós demos a possibilidade deles opinarem como funcionaria, que seria importante mostrar, né? Afinal de contas, ser um laboratório de estratégias projetuais, olhares desses alunos para nós também era importante. E convido, lógico, a todos que possam acessar, né? E aí eu posso dizer ele, porque por favor, hoje ele está já no ar, é o www.estrategiasprojetuais.com, né? .com. Só .com. Então é www.estrategiasprojetuais.com. Quem está se interessando pelo assunto, quem está nos assistindo, quem está participando aqui conosco, ou quem vai nos assistir sob demanda, se interessar, conhecer mais o trabalho do doutor, professor, arquiteto urbanista Carlos Andrés Hernandes, por favor, acesse o www.estrategiasprojetuais.com. Muito bem, e vamos então ao resultado da nossa enquete do dia. Olha que interessante, nós tivemos um empate no primeiro e no segundo lugar. A pergunta que a gente fez para você era: você acredita que existe boa interação entre a pesquisa acadêmica e sua aplicação prática? 17% disseram em termos, pois só uma parte da produção acadêmica encontra aplicação prática. 42% disseram sim, a produção acadêmica é o motor das soluções para o desenvolvimento. E também 42% disseram não, a academia ainda é muito fechada e pouco interage com o poder público e a iniciativa privada. O que você entende desse resultado? Um empate entre aqueles que dizem que a produção acadêmica realmente tem uma boa integração com a iniciativa privada, com governos, e outra metade dizendo que não. São céticos. 880 aqui. Vou colocar o paradigma dando um exemplo. Quando tivemos o furacão Katrina, os americanos abriram por um período de 10 dias os professores de projeto das algumas universidades americanas colocarem em si quais eram as propostas de habitações emergenciais. Foram escolhidas, feitas, aplicadas. Quando houve o problema terremoto no Haiti, as mesmas soluções foram feitas e aplicadas. Então é cultural. Ao meu entender, é cultural. Porque a academia tem sim como dar subsídio para essas verdades que estão no mercado. E aí, às vezes, é uma questão muito simples, que é uma interação do ensino que alguns professores se colocam. Eu dou aula de projeto, eu dou aula de metodologia. Não dá para as duas coisas estarem desassociadas. Não dá para eu discutir projeto, desenho, sem ter uma bagagem metodológica, sem ter uma bagagem conceitual. E muitas vezes nós temos, dentro desse paradigma, profissionais que saem com esta ruptura de formação para o mercado. E aí ocorre o desprendimento. Muito bem. Nosso Urban View de hoje está chegando ao fim, mas antes disso, Sandra Lanza nos contará quem será o nosso convidado da próxima edição. No próximo Urban View, o nosso papo é com Victor Pentiari, coordenador de desenvolvimento de novos negócios da Método Engenharia. Vamos falar sobre desenvolvimento imobiliário e sobre alguns conceitos de pré-construção e metodologia de trabalho da Método Engenharia. Bom, eu te aguardo então na próxima quarta-feira, dia 7 de maio, às 17h15, no Urban View e na OTV. Até lá! Muito bem, nosso Urban View chegou ao fim. Nós agradecemos muitíssimo a presença do doutor em Arquitetura e Urbanismo, Carlos André Hernandes. Carlos, obrigado. Muito obrigado a vocês. E até a próxima, sucesso. Ok, muito obrigado, eu agradeço o convite. Muito bem, nós voltamos na quarta-feira que vem com mais uma edição ao vivo do Urban View às 17h15. Nós aguardamos você lá.